Gente, boa noite. O Adeus está com um probleminha lá na conexão, então nos deem um minutinho aí e nós já vamos tentar reconectar com ele para a gente iniciar. Se vocês puderem só ir já me nos dando um feedback, se está bom o som, se está funcionando direitinho, nós agradecemos, tá bom? Só estamos aguardando ele aí, deve ter tido algum problema e eu não quis atrasar a transmissão, porque a gente sempre começa no horário, né? Então, só me deem um minuto, por favor, para o Adilson resolver o probleminha dele de conexão, que deve ter tido lá, porque ele não está conseguindo acessar o link da transmissão, tá bom? Mas, enquanto isso, sei que vocês já estão enjoados de mim, né? Mas quem puder ir compartilhando com amigos e grupos, nós agradecemos, como sempre, né? Hoje nós vamos ter a oportunidade de escutar o Adeilson os primeiros 30 minutos, depois ele vai abrir para perguntas, comentários, como a gente está acostumado a fazer às quartas-feiras. Então, aproveitem, quem não conhece o Adeilson ainda, tem um trabalho fantástico com jovens, tem um trabalho muito voltado, tem muita coisa que a gente usa do Adeilson para jovens. Na educação infantil, a gente já usou alguns livros do Adeilson, então depois aproveitem para tirarem bastante coisa, bastante subsídio do que o Adeilson tem para oferecer, tá bom? Nos perdoem, a história da gente fazer ao vivo sempre tem esses contratempos. Eu estou vendo que ele está com problema no WhatsApp lá, tá? Então, por favor, nos deem esses minutinhos aí. Enquanto isso, se vocês puderem compartilhar, eu vou dar alguns avisos que a gente comentou ontem no estudo. Vocês estão vendo que eu estou olhando para baixo aqui, que eu estou tentando ver o Adeilson, se ele consegue conectar e entrar para a gente iniciar o bate-papo com ele. E vocês, como a gente sempre pede, se vocês puderem ir compartilhando com amigos e grupos e tudo mais. Enquanto isso, eu sei que vocês já estão muito enjoados de me ver por aqui, mas a gente agradece se puderem ir compartilhando. Tá bom? Tá dando muito eco, porque eu estou falando sem o microfone ainda, então me deem um minutinho só. Eu não quis colocar o microfone porque eu estou aguardando a gente falando que o som tá bom, funcionando. Gente, daqui a pouquinho a gente começa a colocar os comentários aí. Ó, a Ana está falando Chapeuzinho e Meio, nós usamos também o outro livro dele, né, Ana, o da... Como foi que foi o último que nós usamos? Das famílias, né? Eu não me lembro o nome agora, me deu branco, que eu estou aqui tentando caçar o Adeilson aqui e tô me preocupando com outra coisa. Mas como que era? Das famílias? Alice no País das Famílias, né? Fantástico, nós usamos com as crianças, vale a pena. Aliás, fica a dica aí para Ana e para Cláudia, quando forem entrar com trabalho com as crianças. É um trabalho, esses livros deles são fantásticos. A gente já usou, a Ana lembrou, do Chapeuzinho e Meio, e nós usamos também o Alice no País das Famílias. Fantástico, muito, muito, muito bom. Gente, eu vou enrolando aqui vocês, para vocês não saírem, tá certo? Rodrigo, boa noite, o Rodrigo está por aí, amanhã nós vamos estar junto lá na SEAC. Então já vou fazendo a propaganda, Rodrigo me ajuda aí. Amanhã nós vamos estar junto lá na SEAC fazendo a transmissão pela página, vamos compartilhar aqui no Amigos do Bem. Vocês estão vendo, gente, aí no cantinho, ó, do logo, o que vocês viram que tem no logo no canto da tela de vocês, está o logo do Nosso Lar, tá? Na verdade, nós fizemos uma parceria com o Nosso Lar de São Carlos, o Centro Espírita Nosso Lar, lá com o Vado, com o Júnior, e nós temos feito algumas transmissões em parceria, inclusive eles que nos convidaram. Então, por isso que vocês estão vendo o logo aí, algumas vezes vocês vão ver os dois logos, hoje vocês vão ver o logo deles, eles vão fazer a transmissão lá com o nosso. Na verdade, foi um bem bolado, uma maneira que a gente encontrou de misturar mais ainda as casas, da gente fazer esse trabalho em conjunto. Vocês estão acompanhando aí, né? Nós estamos fazendo
aquele encontro com palestrantes de fora do país, fizemos com o Adalberto lá do Japão. Domingo agora, imperdível, nós vamos estar junto com o Charles Kempf, da França, presidente da Associação Francesa de Espiritismo, extremamente envolvido com o movimento, extremamente dedicado, não complicado. Então, o Vado está aqui me falando, também está entrando aqui, fica tranquilo, nós estamos usando, fica tranquila, e nós estamos fazendo. Eu só estou realmente preocupado com a Adeilson, gente, porque ele não tá conseguindo entrar nem no WhatsApp para clicar no nosso link, tá bom? Então, enquanto isso, vocês vão me engolindo aí. Nós estamos aí com 130 pessoas ao vivo, ainda bem, né? Graças a Deus, que o pessoal está compartilhando. Eu vou dando os avisos aqui, tentando entreter vocês, embora seja complicado, que vocês estão querendo. O Gá está perguntando, não vou lembrar do nome. Nós lembramos já, Gá. Alice no País das Famílias. Nós comentamos agora há pouquinho. Fantástico, livro espetacular. Então, vou dar alguns avisinhos, a gente vai conversando, lembrando que amanhã, então, nós não vamos ter a parábola, né? Nas 7h30, como hoje, nós vamos fazer uma palestra junto com lá no ASEAC, nós vamos começar às 7h30, em vez de ser às 20, que é o horário das palestras de lá, o Rodrigo fez a gentileza de começar às 7h30, para a gente usar o mesmo horário aqui da parábola, que é segunda, quinta e sexta, tá bom? Vou dar mais um recado, hoje vocês viram, nós temos muito que agradecer. Ontem, na verdade, nós chegamos a mais de 25 mil seguidores na página. A arte, eu quero agradecer a Valéria, que fez essas artes quando a gente está fazendo essas comemorações aí das passagens, da quantidade de seguidor. Mi, boa noite. A Valéria que está fazendo essa arte. Lembrando, gente, eu vou batendo papo com vocês aqui, lembrando que nós temos outros canais, né? A Valéria tem um cuidado todo especial lá com o Twitter, faz as transmissões ao vivo por lá também. Todas as nossas palestras, estudos, parábolas, ele faz lá, tá? Então, a Valéria tem lá o Twitter, nós temos o YouTube. Nós não temos feito muitas transmissões ao vivo pelo YouTube, nós temos feito, deixando disponível lá, mas feito a transmissão aqui pelo Facebook, que o pessoal tem dito que prefere. Tá bom? Tavinho está comemorando aí. Tavinho, você faz parte, né, meu amigo? Obrigado pela força de sempre. Todo mundo gostou muito da palestra de terça-feira, você e o Anderson aqui com a gente. Foi uma alegria muito grande. Tá bom? Então, tem esse aviso. Nós temos, como eu falei para vocês, no domingo, realmente imperdível, um bate-papo. Vou estar eu, o Júnior do nosso lar de São Carlos e o Charles, falando sobre mais ou menos o que nós falamos com o Adalberto lá do Japão, uma mudança um pouquinho maior, né? Lembrando que o berço da doutrina é a França, então a ideia é a gente bater um papo com o Charles em relação a isso. A gente sabe que não é a mesma, não tomou a proporção que tomou a doutrina espírita aqui no Brasil, então nós queremos bater um papo nesse sentido, de como que está sendo, talvez por que não pegou, ele fala português, né? Então nós vamos conversar bastante com ele, é 1 hora de bate-papo, e nós vamos abrir para as perguntas, que a gente fez a outra vez. Então não percam, domingo, 9h da manhã, horário bom, né? Horário porque o Edmilson que sempre fala para a gente, é o horário de missa, que a gente está acostumado, então fica o convite para domingo. Enquanto isso, eu vou dando os avisos mesmo, gente. Aí nós vamos ter, segunda nós temos parábola, na segunda nós vamos ter parábola com o Daniel Matias e com a Fabiana, com a esposa dele. Na terça nós temos palestra com Paulo Fernandes. Na quarta volta o estudo do Livro dos Espíritos, com participação de vocês, com perguntas, comentários. Tá? Na quinta, nós vamos, como eu falei ontem para vocês, na quinta-feira nós vamos ter Família com Jesus, em 6 telas, eles vão estar em 5, e eu batendo papo com eles, então eles vão cantar, nós vamos usar e abusar da Família com Jesus na quinta-feira, tá bom? Na sexta, dia 12, dia dos namorados, nós vamos ter o Flavinho lá de Araraquara,
e a Isa, tá bom? Então, essa semana está super especial. No dia 14, no domingo, no sábado, no dia 13, tem uma coisa muito especial para vocês, no dia 13 nós vamos ter uma live só com cantores espíritas. Nós vamos estar com a Paula e a Leia, que vocês já conhecem, já fez palestra aqui com a gente, o Jim Ihara, que é de São Paulo, e o Ed Moreno, que é compositor de música espírita, cantor, produtor musical, fantástico. No dia 13, a partir das 18 horas, nós vamos estar com esse pessoal. Então, nós vamos fazer 1h30 aí, uma live solidária em benefício, voltado toda a arrecadação para alguns itens para o asilo e aqui para as atividades nossas do Amigos do Bem. Então, já vai ficando o convite, tá? Dia 13. Então, nós temos quase uma semana toda aí de muita atividade. Nós temos de hoje até aí no domingo, também imperdível, mas aí no domingo, 10 horas da manhã, nós vamos ter o Renato Pietro, que eu já brinquei com ele, que é difícil de chamar ele de Renato, mas é o André Luiz do filme. Também vai ser uma delícia, né? Nós vamos bater papo 1 hora com o Renato sobre como que foi feito o nosso lar, se ele era espírita, se ele não era, como é que foi a experiência de ter feito o nosso lar, que foi o filme com o maior público aqui no Brasil, né? Livro todo mundo conhecido, o primeiro livro espírita que todo mundo chegou a conhecer. Então, nós estamos aí quase que 2 semanas com muita coisa programada e tudo mais. Então, gente, eu estou extremamente preocupado, vocês nos desculpem, vocês sabem que a gente tem o maior cuidado com isso, mas deve ter tido realmente algum problema com o Adeilson lá. A gente já estava, infelizmente, a gente estava com 130 pessoas, eu falo que está todo mundo enjoado de mim, né, esperando o Adeilson, mas realmente ele deve ter tido algum problema lá. Eu estou tentando falar. A Márcia está perguntando, eu vou falar de novo, Márcia, repetir para de repente passou batido, né? Dia 14, domingo, não domingo agora, no outro domingo, às 10 horas da manhã, que vai ser o Renato, tá? E a ideia é bater um papo com ele realmente nesse sentido, de como foi fazer o nosso lar, se ele era espírita, se ele não era, se ele se transformou em espírita depois do filme, enfim, de novo, né, como a gente tem feito, vamos abusar do que esse pessoal tem para falar com a gente. E aí tem várias outras surpresas boas. No dia 21 nós vamos estar com o Carlos Bacelli, batendo um papo que nem nós fizemos com o John, falando de Chico, da convivência dele com o Chico, da experiência de trabalhar com ele, de conhecer o trabalho, de estar próximo, enfim. São várias semanas aí que nós vamos ter muita coisa boa. No dia 27, nós vamos ter outra live espírita, uma dupla sertaneja, fazendo 1h30 de música também solidária, voltada. Nós ainda nos definimos se a segunda vai ser para o asilo de novo ou para a Casa de Maria, que é uma entidade aqui de Pederneiras que acolhe morador de rua. Enfim, nós estamos tentando, gente, nos movimentar para fazer com que esse período todo a gente consiga levar um pouquinho mais de informação, levar um pouquinho mais de carinho, um pouco mais de doutrina espírita para todo mundo. Mais importante e mais próximo da gente, sábado, lembrando que sábado agora, nós vamos iniciar o trabalho, a transmissão da educação espírita infantil, das 11 da manhã às 11h30. A Ana Lúcia e a Cláudia que vão fazer esse projeto, elas que vão desenvolver. Então, as 4 primeiras semanas nós já definimos, como nós definimos que o centro ainda vai permanecer fechado para as atividades presenciais, né? Então, nós vamos começar essas 4 semanas, com certeza, 4 sábados, nós vamos fazer essa meia horinha de educação espírita infantil, voltado para o aprendizado moral, para a conduta moral, a preocupação é nesse sentido, tá? Então, convidem, a gente falou ontem bastante no estudo, convidem os amigos, quem tem filho, quem tem sobrinho, quem puder divulgar para a gente, convidar, né? Eu acho que é um momento super bacana. Comentei ontem, quem nos deu, não foi ideia do Alexandre, nem da Ana, nem de nenhuma pessoa diretamente ligada ao
ao Amigos do Bem, alguém que é diretamente ligado, mas assiste, é um seguidor da página, que nos procurou no domingo, numa mensagem, perguntando se a gente tinha pensado em alguma coisa nesse sentido, se a gente tinha programado alguma coisa assim. Nós não tínhamos, realmente, foi uma falha nossa, aliás, de todo o movimento, né? Ninguém está fazendo isso, e a gente realmente bobeou. Mas foi uma sugestão dele, segundo ele, da espiritualidade, que o procurou e indicou ao Amigos do Bem para estar realizando esse trabalho, para estar se envolvendo, né? Propondo essa mais uma nova ideia, né? E a gente topou de pronto, né? E depois eu sempre brinco que a gente acende o rojão e aí sai correndo atrás para ver o que vai dar. Mas, com certeza, a espiritualidade está cuidando e vai nos ajudar em mais essa nova empreitada que realmente é fantástico, fantástica a ideia. Nós não tínhamos realmente pensado nessa possibilidade nas crianças, né? Nós pensamos nas nossas, mas nós corremos atrás da alimentação, né? A gente primeiro começou a servir o almoço no sábado, que era o que a gente fazia, nós fizemos quase um mês, depois nós nos preocupamos em atender essas marmitas que nós ganhamos do SESI, enfim, nós realmente não nos preocupamos com esse trabalho da educação espírita infantil. E aí nos veio essa sugestão e nós vamos tocar. Então, é um convite especial, eu acho que realmente nós demoramos, né? Nós não pensamos nessa. E agora ficamos extremamente felizes, principalmente da maneira que nos chegou. Quer dizer, uma pessoa que tem assistido às nossas transmissões, que segundo falou que veio da espiritualidade e nos procurando, né? Indicando Amigos do Bem para fazer esse trabalho. Nós ficamos realmente muito felizes e muito emocionados com a possibilidade. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana, né? A Ana e a Cláudia já fazem esse trabalho com as nossas crianças e a gente expandir isso para a internet, né? Para o público que a gente já tem, pais que já acompanham, né? Nós temos mesmo os nossos trabalhadores aí, né? Michele, a Camila já falou que quer assistir, vai colocar os filhos para participar, enfim, tem muito, só das pessoas próximas nós já temos bastante gente. Então, a ideia é que a gente consiga realmente entreter, né? Meia horinha que seja no sábado, falando um pouquinho de evangelho, falando um pouquinho de conduta moral. Falei para a Ana e para a Cláudia, que é claro que nós vamos ter um embasamento doutrinário para estar conversando, enfim. A ideia é a gente usar o trabalho que elas já fazem, que nós já fazemos com as nossas crianças, a gente transformar aqui para a internet nessa meia hora. Ontem nos perguntaram, mas que idade, né? Que nós também não temos a menor ideia, gente. Nós entendemos, ontem a Cláudia conversando com a gente, durante inclusive a transmissão, nós entendemos que a partir de 6 anos, 7 anos, que já consegue ter um discernimento um pouquinho maior, até os 12, 13, talvez alguns com 14, embora eu acho que aí já é uma idade, para nós, já é mocidade, né? Talvez não fique, mas os assuntos que vão tratar, eu acho que cabe ainda para essa idade, mas eu acredito que essa faixa, de 6 ou 7, até 12, 13 ou 14. A Valéria falou para mim se podia, né? As crianças com mais de... Ela falou para mim 45, eu acho que é 55. Mas se as crianças mais velhas podiam participar, é claro, gente, os pais vão ser extremamente importantes nessa ideia que a gente está tendo. Se os pais não acompanharem, inclusive depois auxiliarem, porque na verdade é a mesma coisa que a gente fala das parábolas, né? Nós vamos plantar a sementinha e tentar despertar o interesse nas crianças, nos jovens e tal, para procurarem mais da doutrina, se aprofundarem, depois que voltarem às atividades presenciais nos centros, procurar um centro para fazer um trabalho, para começar a frequentar uma educação espírita infantil, para começar a frequentar uma mocidade. É essa a nossa ideia. Nós não temos, como em todas as outras atividades que o Amigos do Bem faz, nós não temos a menor pretensão de fecharmos questão em assunto nenhum. A ideia realmente é a gente despertar o interesse, fazer com que as pessoas comecem a se interessar. Ó, a Camila está falando, Ana, que bacana, o Arthur tem 12 e a Isabela 6.
É isso que eu estou falando, Camila. Eu acho que a gente vai conseguir atingir esse, porque, assim, por mais que eles tenham diferença, os assuntos que elas vão tocar, dá para, eu acho que todo mundo vai. Elas vão, pra vocês terem uma ideia, elas vão falar muito de Ubuntu, que é aquela filosofia que o Wagner comentou no domingo com a gente aqui. Então, eu acho que cabe para todo mundo, inclusive para nós adultos, né? A Valéria está falando que tem 30 e vai participar. Eu não vou entrar nessa discussão da idade, né, principalmente das mulheres, para não criar nenhum tipo de problema. Lembrando que o mês de maio acabou, né, que nós não temos mais tanta preocupação assim, viu, Valéria? Senão a gente conta de verdade a idade. A Nara, bem-vinda, sempre pergunta para a gente, muito importante para as crianças, adolescentes, todos nós. Que bom. A ideia é essa. Obrigado por estar presente com a gente, viu? Gente, eu estou enrolando o máximo que dá e o Adeilson não consegue. Então, nós vamos ainda batendo papo. Se vocês enjoarem, fale para mim, Alexandre, para de falar. A gente para a transmissão e marca um outro dia com o Adeilson. Mas eu não podia, a gente não podia. Eu sempre me preocupo muito com o compromisso que a gente tem nas transmissões. Não gosto nem de atrasar. Quando a gente começa a ter algum problema, eu já fico extremamente estressado, como a gente teve aquele dia. Por conta de que eu sei que muita gente fica esperando, muita gente se programa, a gente faz toda uma divulgação não antecipada, mas para a gente informar as pessoas, né, para as pessoas se prepararem, para as pessoas saberem o que nós vamos fazer, né. Conceição, boa noite. Depois eles falam que eu fico puxando seu saco. Conceição falou que vai. Conceição, tem o netinho, né? Aproveita colocar ele para participar. Olha aí, eu não tinha comentado isso com você ainda. Lembra de colocar o netinho para fazer. Ele que está passando esse momento tão complicado com a separação momentânea da mãe, né? Eu acho que vai ser super bacana, tá bom? Gente, o que mais que eu tenho para falar para vocês que sabem que eu fico enrolando aqui? Olha lá, a Conceição está falando que sim. Verdade, eu tinha esquecido, eu não tinha mandado no particular isso, né? Agora que eu lembrei. Eu acho que vai ser muito bacana. A Elaine Albano não é gente, Além dela postar as fotos no Facebook, agora ela entra todo dia nas transmissões, porque ela sabe que eu curto as publicações dela lá, e ela vem cutucar ao vivo, sem a gente jantar, tentando resolver o problema que a Deilson não apareceu ainda. Lá, boa noite, frio, tempinho bom para pão quentinho, isso porque ela fez pão feito em casa, agora há pouquinho, tá? E postou no Facebook, manteiga derretendo e tudo mais. Gente, eu vou dar mais uns 5 minutinhos, esperando ver se o Adeilson consegue entrar na transmissão, se ele consegue participar com a gente realmente. Caso ele não entre nos próximos 5, 10 minutinhos no máximo, infelizmente, nós vamos encerrar a transmissão já. E aí eu tento remarcar um dia, embora eu falei para vocês que ele está com um problema muito sério, que ele, inclusive, informou todos os amigos, inclusive por rede social, que ele não vai fazer palestra durante um bom tempo. Ele está envolvido em alguns projetos de livros. Ele é escritor, né, como eu disse para vocês. Então, mas a gente tenta remarcar com a Adeilson, tenta reprogramar, caso realmente ele não consiga. Tá bom? Deixa eu só ver aqui se ele está conseguindo. Vocês estão ouvindo os apitos aí, é que eu estou mandando mensagem e ele, nem o WhatsApp, ele não está conseguindo abrir, para vocês terem uma ideia. Então, ele está com algum problema realmente de conexão. Eu consegui falar com ele no telefone, e assim mesmo muito ruim, e não está conseguindo na chamada de vídeo, nem na chamada de áudio pelo WhatsApp, ele não está conseguindo, tá bom? A Elaine está falando aqui, ó, ela não ficou, para a gente não ficar brava aqui, porque ela, depois que tudo passar, vai fazer para as crianças de sábado. Antes, nós vamos pegar um pouquinho do egoísmo que nós falamos no estudo ontem, né? Antes de você fazer para as crianças, você trata de se programar para fazer metade das coisas que você postou por aí para a gente. Depois nós vamos fazer o assunto das crianças, tá bom?
A Madalena está falando para mim, faz a palestra do perdão. Não, gente, eu não vou fazer palestra hoje, vocês já estão enjoada de me ouvir. E eu até brinquei que amanhã a gente ia fazer a parábola, eu e a Ana, e depois eu ia fazer a palestra lá com o pessoal da SEAC de Barra, e eu já falei para a Ana que nós estamos aparecendo demais aqui na página e na internet. Mas de verdade, gente, assim, realmente eu fico extremamente constrangido, estou passando as mensagens para vocês de todas as atividades que nós temos. Jean, boa noite, tem acompanhado sempre com a gente. O Jean é pai de um aluno nosso, tio de um aluno nosso da educação espírita infantil, nos acompanha faz muito tempo. O Jean me contou um segredo, gente, eu vou contar para vocês que eu fiquei com inveja mesmo. Aí não tem essa história de inveja branca, não, eu fiquei com inveja pura mesmo. O Jean conheceu e participou e esteve envolvido com o trabalho da Casa do Caminho, lá do Divaldo. Então, uma vez ele me contou isso, agora há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo. E eu fiquei realmente com inveja. Eu falei para ele, falei para a Ana que eu fiquei com inveja dessa situação. E ele nos contou, o filho dele já está um bom tempo com a gente lá aos sábados, o sobrinho também. São duas crianças espetaculares. E aí ele me contou isso. E agora eu vejo ele sempre está participando com a gente aqui, tanto das publicações na página, algumas transmissões. A Nara está falando, não ouvi do perdão, gostaria de ouvir. Gente, prometo que eu faço uma palestra depois, a palestra inteira do perdão, de 1 hora, ela é 1 hora inteira. Ou se vocês, se o Adeilson não entrar, mas em 5, vamos combinar o seguinte, se o Adeilson não entrar em 5 minutos, eu tento bater um papo com vocês sobre a palestra do perdão, tudo bem? Eu dou uma resumida e a gente conversa sobre o tema perdão. O que vocês acham? Se por acaso o Adeilson realmente não entrar, em vez da gente encerrar a transmissão com 30 minutos, a gente continua e eu tento dar uma enxugada, tento dar uma diminuída na palestra. Não está preparado, não estava preparado para isso, mas se vocês acharem que não tem problema, vocês não se importarem de ouvir de novo eu ficar falando aqui, e o assunto é realmente extremamente importante, é uma palestra difícil, uma palestra complicada de fazer e de se ouvir, né? E a gente pode fazer. Ó, o Jean está falando aí, ó. Isso mesmo, ele participava sim, vou até pôr na tela, Jean, para as pessoas lerem com a gente. Isso mesmo, ele participava sim do projeto Mansão do Caminho com o Divaldo Franco. Por isso que eu falei para as pessoas aqui que eu fiquei com inveja mesmo, né? Já tive a oportunidade de estar com o Divaldo algumas vezes, mas eu acredito que ter participado do trabalho, né, que eu acho invejável, que é um trabalho digno de todas as referências possíveis, eu fico imaginando a emoção e a gratidão que você comentou comigo, né? Do tamanho do trabalho que a gente conhece de longe, ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas a gente tem ideia do que a gente acompanha das pessoas, dele mesmo contando, de algumas matérias que a gente viu. Tem uma matéria que ele fizeram no Fantástico, maravilhosa, né, sobre o trabalho do Divaldo. Então, realmente, eu acho que é uma oportunidade para realmente ser repartida. Então, obrigado de você ter contado para a gente e obrigado de você estar participando com a gente. Obrigado mesmo. Nós temos um carinho muito grande e não é porque você está acompanhando. O Iago e o Cauã, para a gente, são crianças muito especiais, que têm uma visão muito, muito, muito privilegiada em relação a muitos de nós, inclusive, sabia? A gente sempre comenta isso, eu e a Ana, nós sempre falamos muito dessa situação, do Cauã e do Iago. Então, e aí eu já te falei isso, né, e falei isso muito para a Ana, que é realmente uma alegria muito grande quando os pais das nossas crianças, a gente vê participando, vê se envolvendo, e a gente percebe, gente, claramente, a gente tem uma noção muito clara de, por incrível que pareça, da diferença quando os pais participam dos projetos, quando entram dentro
sabem o que está acontecendo, né, querem saber, enfim. E aí a gente vê a grande diferença, o reflexo disso tudo em relação às crianças, né? Então, fantástico. Gente, olha, eu estou tentando de toda forma aqui contato com o Adeilson, já mandei mensagem, não chega a mensagem no WhatsApp, realmente não consigo nenhum contato com ele, deve ter tido algum problema, porque, assim, é um amigo queridíssimo, nós nos programamos para isso faz um tempinho, então, infelizmente, eu acho que nós não vamos ter o privilégio de conversar com a Adeilson hoje, tá bom? Então, vou perguntar mais uma vez, eu vi algumas pessoas falando que sim, gente, só para saber, encerramos, se vocês toparem, eu tento fazer em 40 minutos a palestra do perdão, embora alguns já tenham ouvido, mas eu digo que falar de perdão nunca, nunca, nunca é demais, né? Então, se vocês toparem, eu tento me adaptar aqui, vou tentar pegar aqui, eu nem sei se eu devo ter aqui no notebook a palestra, pelo menos o esboço dela, toda vez a gente acaba mudando. Então, se vocês toparem, nós fazemos a palestra do perdão, batendo um papo, a gente vai trocando uma ideia, eu vou tentando acompanhar as perguntas aqui, e a gente, para não ficar só nessa meia hora de eu enrolando vocês, de eu falando esse monte de coisa do Amigos do Bem, nós podemos falar um pouquinho de doutrina espírita, de perdão, de coisa tão importante para o nosso crescimento, né? Eu sempre digo que a doutrina, ela no papel, ela não serve para nada. Na verdade, enquanto a gente não mudar quando a gente não coloca em prática o que a gente tenta, que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente lê, ela não resolve. Gente, então eu estou vendo aí muita gente, o Adeilson realmente não conseguiu, com certeza aconteceu alguma coisa muito séria, é o que eu te falei para vocês, eu tentei falar, ficou muito ruim, mandei mensagem, agora não está nem indo, ele nem aparece como aquele tiquezinho do WhatsApp, tá? Então, realmente, infelizmente, foi algum problema que ele teve, e depois, com certeza, a gente vai tentar marcar uma nova data, porque realmente é imperdível ouvir o Adeilson, tá bom? Gente, então vamos bater um papo sobre o perdão. É uma palestra que eu fiz algumas vezes, e a Ana, que me acompanha sempre, todas as palestras ela está junto, e já viu várias vezes, e algumas palestras vocês sabem que eu faço em alguns lugares, não tanto porque eu quero, mas muitos assuntos as pessoas pedem a palestra porque ouviram em algum lugar, alguém comentou que assistiu ou que viu aqui pela transmissão, e alguns amigos que são extremamente carinhosos e caridosos comigo, falam que gostam e pedem para a gente repetir, como eu sempre falo para vocês, essa palestra da perda de ente querido. Eu até brinco, nossa, eu não aguento mais fazer essa palestra, mas é mentira. Eu adoro essa palestra, eu acho que ela traz um consolo para mim e para muitas pessoas que eu tive o contato quando eu fiz, que me faz um carinho muito grande a mim. Eu já contei para vocês que quando eu fiz a palestra da perda do ente querido, eu nunca conseguia terminar ela, e eu fui fazer ela, nunca por coincidência, mas não me toquei, eu aceitei o convite de fazer uma palestra em Macatuba, na Casa do Caminho, de amigos queridos também. Qual o tema? Perda de ente querido. E quando eu fui me tocar, era o dia de aniversário da minha mãe. Tinha menos de um ano que ela tinha voltado para a espiritualidade. Então, são essas coisas que chamam a atenção. E a do perdão, gente, ela é mais profunda ainda, porque serve para todo mundo. Para mim, para quem está assistindo, ou deveria servir para mim, deveria servir para quem está assistindo, deveria a gente passar para quem é outra pessoa, para conhecidos. Não, aquilo que nós falamos ontem, na terça-feira, na palestra com o Tavinho e com o Anderson. Não no sentido da gente convencer ninguém que a doutrina espírita é melhor do que as outras, ou que nós temos a chave da razão, ou que nós somos donos da verdade, nada disso. É que eu acho que a doutrina espírita, quando a gente toca em alguns assuntos, ela tem uma abrangência diferente, né? Ela tem uma visão diferenciada de alguns assuntos, principalmente quando a gente tem a certeza
da múltiplas existências, da reencarnação, isso fica mais claro ainda, né? Então, nós vamos começar batendo um papo que, assim, ó, o que significa perdoar? Quem não assistiu essa palestra ainda, como eu estou sem os slides, as pessoas não vão poder acompanhar, mas a ideia surgiu, quando surgiu a ideia, quando eu resolvi fazer essa palestra do perdão, eu não quis fazer a palestra da gente pegar o que tinha no Evangelho, o que tinha no Livro dos Espíritos, o que tinha dentro da codificação, e falar sobre isso. Isso muitos palestrantes já fizeram, eu já havia feito. Então, eu resolvi ser mais abusado. Eu acabei pegando, e mais prático, né? Não sou bobo. Eu acabei pegando algumas frases muito marcantes do assunto e transformando para a gente discutir. Então, vamos começar pela primeira. Ó. O que significa perdoar? Perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. É do Hamed, Os Prazeres da Alma, capítulo Perdão. Então, para o Hamed, o que significa perdoar? Perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. Com essa frase, gente, nós poderíamos praticamente parar a palestra inteira em cima dessa frase. Vocês concordam comigo? Se realmente a gente entendesse isso, ó, perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. Quando nós falamos isso, por isso que eu falo que a doutrina nos ajuda muito nesse sentido, quando nós falamos isso dentro da doutrina espírita, fica mais fácil da gente enxergar quando nós quisermos. Por quê? A capacidade, acima de tudo, a habilidade de compreender as dificuldades. Porque a doutrina nos dá a certeza de que quando falhamos, de quando as pessoas falham conosco, principalmente, e a gente acha um absurdo, que as pessoas ainda não aprenderam. Quando nós conseguimos enxergar isso de verdade, a facilidade que nós vamos encontrar em perdoar ou entender o que o outro cometeu de equívoco se torna muito maior. Por quê? Porque se eu sei que ele fez porque ele ainda não aprendeu, eu enxergo de outra maneira. Vocês concordam que aí muda a minha maneira de enxergar? Quando eu olho para alguém que fez alguma coisa comigo, não, fez de sacanagem mesmo, fez porque quis fazer, e lembra que nós discutimos isso ontem no estudo, né? Muitos de nós ainda fazemos isso porque nós queremos sim, porque nós somos cruéis, que foi o assunto do estudo de ontem. Mas mesmo a crueldade, lembra que nós conversamos ontem no estudo, que a crueldade ainda está onde? Aquele que ainda não aprendeu. Lembra que nós falamos que aquele cruel ainda vai se tornar um anjo, ou vai chegar na angelitude? Então é nesse sentido que o Hamed nos fala. É nesse sentido que ele vem comentar com a gente. Então, quando eu consigo compreender a dificuldade do outro, naqueles erros que ele comete comigo ou com outras pessoas, muda a minha percepção, muda a minha, ou deveria, pelo menos, mudar a minha maneira de enxergar aquilo que está acontecendo. E aí se torna, ou deveria se tornar, um pouco mais fácil para eu perdoar. Mas vamos lá. Aí nós temos duas frases que eu sempre faço uma aposta. E aí, como nós estamos na internet, eu não estou ao vivo, não estou presencialmente com ninguém, eu vou ler as duas. Quem conhece a palestra não vale, né? Mas eu vou ler as duas frases e já vou avisar. Uma é do Emmanuel e uma é da Joana de Ângeles. Tá? Quem já conhece as duas, o Jean está aí, conhece de perto o trabalho da Joana de Ângeles, e nós conhecemos, muitos de nós temos uma admiração muito grande pelo Emmanuel e sabemos como é que são os perfis dos dois espíritos, né? Dois grandes divulgadores e auxiliadores da doutrina, tá bom? Então eu vou ler as duas e vocês, e aí eu dou 30 segundos para todo mundo votar aí do lado, eu tento acompanhar. Mas vamos lá, primeira frase. Então lembra que sempre são duas, e uma é do Emmanuel e uma é da Joana de Ângeles. Depois eu cito os livros, se vocês quiserem. Primeira frase.
Perdoar é impositivo para cada hora e todo instante. Perdoar é impositivo para cada hora e todo instante. Essa é a primeira frase, certo? Lembrando aquilo que eu falei para vocês. Uma é da Joana e uma do Emmanuel. E a segunda, vamos lá. Vou dar 30 segundos, hein? Todos somos suscetíveis de erro e, por isso mesmo, perdão é serviço de todo instante. Mas assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprender a relevar as indelicadezas pequenas. Vou repetir as duas rapidinho. A primeira, perdoar é impositivo para cada hora e todo instante. Essa é a primeira. A segunda, todos somos suscetíveis de erro, e por isso mesmo o perdão é serviço de todo instante. Mas assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. Então, como eu falei para vocês, primeiro eu vou dar 30 segundinhos para vocês votarem, tá certo? Alguém comentar aí. E aí, olha lá, a Nara falou que a primeira é do Emmanuel e a segunda da Joana. A primeira é a curtinha, é isso, né, Nara? A primeira é a curtinha. Vamos lá, que eu quero que eu repito de novo para todo mundo, alguém que perdoar aí. A Nara está falando que a primeira, perdoar é impositivo para cada hora e todo instante, é do Emmanuel. E a outra que fala do solfejo, das delicadezas pequenas, é da Joana. Então tem o primeiro voto. Ó, segundo voto, igual o da Nara. O Wagner está falando para mim que a primeira é do Emmanuel. A Kátia colocou 2 aqui. Kátia, eu não entendi. A Ana não pode, porque a Ana já sabe, não vale. A Márcia está falando, todos suscetíveis de erro, número 2. Márcia, deixa eu só explicar. As duas frases são... Olha lá, a Valnete também está falando que a primeira é do Emmanuel e a segunda da Joana. A Cristina está falando a primeira da Joana, a segunda do Emmanuel. A segunda, tal. Deu uma misturada aí, mas vamos lá. Gente, por incrível que pareça, e eu sempre aposto e eu sempre ganho, em todas as palestras que eu fiz, eu ganho. A primeira é da Joana. A primeira é da Joana de Ângeles. Perdoar é impositivo para cada hora e todo instante. Incisiva, reta e direta. E a segunda, que fala exatamente a mesma coisa, todos somos suscetíveis de erro, por isso mesmo, perdão é serviço de todo instante. Mas assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. Todo mundo vai no voto do Wagner, da Nara e tudo mais, porque normalmente nós estamos acostumados com a literatura da Joana, com os textos da Joana, sempre muito mais delicados. Para quem assistiu o filme do Divaldo, né? E aí começa a olhar que ela não é tão delicada assim, ela também era dura, ela também era rígida em relação à exigência da disciplina, do trabalho, da preocupação séria com o trabalho doutrinário. Então, por isso que a maioria chuta o que eu também chutaria, que a primeira seria do Emmanuel, que normalmente as pessoas ficam bravas quando ele é curto e grosso, mas normalmente ele é curto, direto e reto, e normalmente a Joana acaba indo para o lado mais psicológico, que é o forte dela, tem toda a série dela. Mas o mais importante, gente, o que os dois estão nos dizendo aqui, nas duas frases, eu usei as duas de propósito, com essa diferença de formato, para a gente entender, mas os dois estão nos dizendo o quê? Os dois disseram exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Que eu preciso estar disposto, que eu preciso me colocar à disposição do perdão o tempo inteiro. O tempo inteirinho. É isso que os dois estão falando. A Joana é mais dura porque ela é extremamente direta. Perdoar é positivo para cada hora e todo instante. Isso, quando eles falam isso, os dois estão falando isso, e nós vamos procurar no Evangelho, vai nos orientar da mesma maneira, isso não tem, gente, circunstância. Olha a dificuldade que é. E algumas pessoas vão falar assim, agora a batata assou grande. Porque, mas espera um pouquinho, os dois estão falando que tudo eu tenho que perdoar? Uhum. Mas tudo mesmo, Alexandre? Uhum. Mas você tem certeza, Bel? Não.
Eu não. A espiritualidade que falou para a gente. Eu não consigo fazer. Eu ainda não consigo, mas a orientação da espiritualidade, aliás, vamos melhorar? A orientação de Jesus, a orientação do Cristo é essa. Nós ainda, ou nós já conseguimos, poucos, eu acho. Poucos, muito poucos. Eu não, estou muito distante. Poucos ainda conseguem. Poucos já conseguem, desculpem. Por quê? Porque nós ainda estamos extremamente enraizados na matéria. Nós ainda nos somos apegados a tudo. Eu vou colocar algumas coisas aqui para a gente podendo conversar, né, com algumas coisas. Ó. A Jéssica tem uma grande barreira em relação ao perdão. Não sei se conseguiria perdoar alguém se fizesse um ato violento contra um ente querido. É exatamente isso que nós estamos falando, Jéssica. Será que nós conseguimos? Será que nós já temos essa capacidade de perdoar até um agressor de uma pessoa próxima a nós? É o que eu falei para vocês agora. Eu, Alexandre, ainda não estou nesse patamar. Sei que deveria, faço a palestra do perdão, tento colocar em prática, mas ainda não dá. Ainda não consigo. E mais importante disso, gente, que eu acho que tudo da doutrina nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente fala isso. Quando a gente escuta o Alexandre fazendo palestra, ou o José fazendo palestra, ou o Haroldo Dutra fazendo palestra, ou o Divaldo fazendo palestra, nós temos que entender que, teoricamente, todos eles e eu estamos tentando passar o que a doutrina espírita diz que é o caminho. Não é o que eu faço, ainda. Muitas dessas coisas eu ainda não consigo fazer. Por quê? Porque eu ainda estou em prova de expiação. Eu ainda tenho uma dificuldade muito grande ainda em perdoar. Eu ainda tenho uma dificuldade muito grande de colocar em prática o que a doutrina me diz e me mostra. Então, não se preocupem. Quando a gente fala isso, algumas pessoas falam assim, nossa, mas eu não consigo ainda, então quer dizer que eu vou para um bravo. Fica tranquilo, nós vamos passar por essas situações mesmo. O que nós precisamos fazer é tentar melhorar. O que nós precisamos fazer é tentar melhorar os nossos sentimentos em relação a tudo isso. Eu não consigo perdoar efetivamente já, mas eu já não consigo odiar. Nossa, eu já dei um passo muito grande. Eu só vou ler o da Denise, que eu coloquei aqui na frase, para não deixar passar. Gostaria de fazer uma pergunta, na qual deixa a dúvida. Será necessário perdoar cara a cara ou fazer um processo sem ter que estar frente do indivíduo? Não sei se consigo estar frente a frente de uma pessoa e dar o perdão, porque é muito doloroso. Denise, o perdão em relação a que nós temos que fazer é de coração. Se nós vamos fazer isso cara a cara, lembra sempre, essa palestra do perdão, gente, nós temos que entender muito claramente, o principal mensagem, nós vamos conversar sobre isso, que o perdão, nós vamos chegar à conclusão, tomara que nós cheguemos no final do bate-papo, à conclusão de que o perdão é benefício meu. Eu me livro de uma carga de ódio, de raiva, que nem alguém comentou. Então, o fato de eu estar frente a frente ou não estar frente a frente, o que importa é o meu sentimento. É o que eu sinto de verdade. É o que eu entendi de que eu realmente não... Eu já não odeio mais aquela pessoa porque ele fez isso. Eu já dei um grande passo. Perdoar a si mesmo ao próximo. Para isso, temos que ter uma espiritualidade, um contato diário com Jesus, com poder superior. Nara, nós vamos chegar lá nisso também. Por isso que eu falo que essa palestra, nós vamos passear por vários aspectos do perdão, e esse é um deles, tá bom? Mas vamos lá, vamos para uma outra frase, ó, que aqui nós vamos ficar mais 1h30, dá para a gente ficar batendo papo. Perdoar e esquecer são a mesma coisa? Essa é a pergunta do slide que vocês não estão vendo. E isso dá cada briga nas palestras que vocês não têm ideia. Mas vamos lá, vamos ler o que o Emmanuel escreveu no Consolador, na pergunta 340. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade da oração e vigilância. Vocês querem que eu leia de novo? Ou é melhor não ler de novo?
essa frase. Essa eu acho que é bom vocês pensarem se vale a pena ler de novo ou não. Tá? Olha o que ele falou para nós. A pergunta do meu slide, para a gente discutir, é perdoar e esquecer são a mesma coisa? E o Emmanuel, lá no Consolador, nos responde. Para a convenção do mundo, perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão, sem desculpar a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade da oração e vigilância. Aqui já tem gente que se arrumou na cadeira, tem gente que já se acertou assim e falou: esse Alexandre está de sacanagem. Esse Alexandre está querendo falar que eu tenho que esquecer o que aquele, pensa tudo os palavrão que você pensou, me fez. Ele está falando para mim que eu tenho que esquecer. Tem uma frase que muita gente usa na doutrina espírita, fala que isso que é perdoar não tem amnésia. Certo? Tem muita gente que fala isso, né? Mas nós vamos voltar nela. Deixa eu só ver da Jéssica aqui de novo. Perdão é oração feita com o coração, desejando que aquela pessoa mude para melhor. Não quer dizer que devemos voltar a conviver com a pessoa. Ó, a Jess já deu metade da minha resposta do nosso bate-papo com a palestra. O Emmanuel fala que o perdão e o esquecimento devem andar juntos. Muitos espíritas, vocês devem ter visto palestras, um deles famosíssimo, falando que perdoar não é ter amnésia. Aí vai mais uma pergunta para a gente discutir. Quando eu continuo lembrando, quando eu continuo pensando naquele ato que aquela pessoa me fez, eu perdoei de verdade? Agora vamos ser honestos conosco, né? Vamos pensar no espelho. Quando eu continuo pensando, quando eu continuo lembrando a todo momento daquilo, ou quando a gente faz aquilo que a gente faz normalmente, a gente sempre faz muito, né? Eu já perdoei, mas que não cruze o meu caminho de novo. Normalmente é assim que a gente perdoa, né? Eu perdoei, mas ele que não cruze de novo o meu caminho, que ele vai ver só. Ele que não passe na mesma calçada que eu. Não é assim que normalmente a gente perdoa? A Nara está falando lá, se perdoamos de coração, acredito que devemos esquecer, se pensamos, não perdoamos. A ideia do Emmanuel nessa frase, gente, é nesse sentido. E alguém colocou, eu não sei, a Jess e mais outras pessoas fizeram um comentário no seguinte sentido: mas se alguém me faz isso, eu perdoo, mas eu preciso continuar. A Márcia está falando a mesma coisa que algumas pessoas para cima. Dá para perdoar e esquecer, mas não conviver mais com a pessoa, pode ser assim. Eu sempre, nessa parte, sempre é uma... o Wagner está falando, perdoar é esquecer. Se nós formos na doutrina, se nós formos na base da doutrina espírita, que é o que importa, ou se nós quisermos pegar essa citação de Emmanuel no Consolador, ele fala para nós que nós vamos andar, que as duas coisas andam juntas, o perdão e o esquecimento, tá bom? Nesse caso aqui, vale muito, 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 muito uma ressalva que todo mundo comentou, mas eu não preciso conviver junto. Eu sempre vou partir do princípio, gente. Nós entendemos, a Ana está falando, ficar relembrando é reviver de novo, sentimos mágoa, tristeza, e alimentarmos normalmente raiva, ódio e assim por diante. Se você não esqueceu, não perdoou, o Wagner está falando. Essa questão, que fique muito claro, porque quando a gente fala isso em algumas palestras, as pessoas falam, mas você está louco? Então você quer dizer que o meu marido me agrediu e eu tenho que esquecer que ele me agrediu e eu tenho que ficar em casa? Como? A Ana vai ficar brava lá, ela está lá no quarto, ela não está aqui perto ainda bem, e agora ela não está nem na minha frente para eu ver ela ficando com cara feia. Como um palestrante, dirigente espírita, um dia falou numa palestra que o Chico disse que a mulher que apanha do marido, a orientação é para ficar em casa do mesmo jeito. Alguém concorda com isso? Se alguém concordar com isso, eu paro a palestra e a gente muda de assunto, nós não estamos falando de doutrina espírita. Claro que não. Óbvio que não. Tudo que me coloca em risco, tudo que me faz mal, moralmente ou fisicamente, eu não devo mais permitir. Agora, são duas coisas distintas, muito distintas.
eu fui traído pela minha esposa, pelo meu parceiro, pelo meu sócio numa empresa, por um amigo, me fizeram mal. São duas coisas que nós não podemos misturar: confiança com perdão. Eu vou voltar a confiar em alguém que me roubou? Difícil, muito difícil. Provavelmente não, nem devemos, né? Senão nós vamos estar nos colocando em risco. Eu devo voltar a conviver com um marido que me agride? Provavelmente não, porque você está colocando em risco a sua vida e às vezes o seu filho, a sua família e assim por diante. Então, separemos as coisas. Quando a gente lê isso, quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente fala sobre isso, nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido. Eu perdoar, eu tenho que perdoar. Essa é a orientação de Jesus. O oferecer outra face, quando ele fala lá no Evangelho, não é para dar outra cara, dar outro tapa na cara e você ficar quieto. É você simplesmente não revidar. É você não agir no mesmo erro que o outro, o equívoco que o outro cometeu. É nesse sentido. Então, o perdoar é necessário. O perdoar é necessário. A Ana Karina está falando, o perdão é lindo, é nobre, é o sentimento de consciência tranquila. Nós vamos fechar aquilo que eu falei para vocês, nós vamos conviver com esse ponto lá na frente e espero que a gente chegue a essa conclusão. O perdoar, gente, é meu. Isso que nós temos uma dificuldade imensa de entender, ou nós fazemos questão de não entender. Quando eu perdoo, eu me livro do problema. O outro sabe que eu perdoei? Mesmo que eu chegue para você e fale assim, ó, a Jéssica, que fez a mensagem agora, você me causou um problema seríssimo. E eu viro para você, Jéssica, fica sossegada. Eu já te perdoei. Alguém pode me garantir que eu perdoei? A Jéssica, que eu falei para ela, olha, eu te perdoo, pode ter certeza absoluta que eu perdoei? Claro que não. O único que vai ter certeza se perdoou ou não foi quem fez o ato. Foi quem se propôs a perdoar. O outro que foi perdoado ou não vai saber nunca. O outro não vai ter essa certeza nunca, se você perdoou ou não. Quando eu perdoo alguém, gente, eu tirei um problema das minhas costas, da minha cabeça, da minha responsabilidade, não do outro. O outro, se você falar para ele que perdoa e continuar odiando ele, para ele está tudo certo. Muitas vezes, o ofensor, o agressor, nem acha que te ofendeu. Nem sabe, nem lembra que você existe. Então, o que muda na vida dele? O seu perdão. Nós somos tão pretensiosos que nós nos colocamos na situação de supremos, de superiores, quando nós falamos que perdoamos alguém. Nós chegamos ao ponto de achar que nós estamos fazendo algo fantástico para o outro. Quando, na verdade, nós estamos fazendo algo fantástico para nós. Nós estamos nos libertando de um problema, de um resíduo mental, nós estamos nos livrando. Não, o outro não sabe, gente. O outro não sabe se você perdeu, se você perdoou, desculpa. Deixa eu só ver aqui, a Valéria está fazendo uma pergunta, talvez tentando ajudar o nosso amigo lá. Mas aí pergunta, pessoa que sofre agressão, não seria dívida de vidas passadas? Não seria isso que Chico queria dizer, já dizendo que a mulher apanha tem que ficar em casa? Valéria, jamais! Jamais! Nada justifica uma agressão. Nada. Nenhuma atitude justifica. Ah, mas então ele não tinha que passar por isso? O agressor vai responder. Os escândalos virão, mas ai de quem fizer o escândalo. Não é essa a orientação de Jesus? Se eu tenho que passar por dificuldades, eu vou passar por dificuldades. Quem causar essas dificuldades, quem causar esses problemas, vai responder por essas atitudes. Nada justifica um erro, gente. Nós estamos aqui para aprender e para melhorar. Então, o fato de eu, por mais que eu tenha qualquer tipo de dívida, entre aspas, moral para resgatar ou para aprender,
Quem cometeu o ato de uma agressão vai responder por isso. Independente de eu ter feito o que eu tiver feito em qualquer outra existência. Nós jamais podemos admitir o fato de alguém agredir e isso ser justificado porque o outro teria que passar. O outro teria que passar, o problema é quem tinha que passar. Volto no exemplo que eu dei para vocês. Jesus falando, ou nós acreditamos no que ele falou e nos mostrou, e nos deixou como exemplo, ou nós não acreditamos, não tem meio termo mais. Nós não temos mais, nós não somos mais infantis a achar que isso cabe e aquilo não cabe, senão nós vamos para outras crenças que fazem isso com naturalidade. Que caminham, que passeiam, ó, aqui me encaixa, isso pode, aquilo não pode, ó, o pecado é para uns, para o outro é mais ou menos, porque o padre encaixa aqui, o pastor fala de lá. Não, para nós não cabe mais isso, nós não temos mais essa inocência espiritual. Os escândalos virão, ai de quem cometer os escândalos. Simples assim. Então nada justifica, de maneira alguma. O que eu vou ter que passar é um problema meu. O que o outro causa para mim é problema dele. É isso que nós precisamos entender. Tá? O Humberto está colocando aqui, ó, muitas vezes a outra pessoa nem sabe que nós temos algo contra ela. Exatamente, Humberto. A pessoa nem sabe que você está se sentindo ofendido. Mesmo porque muitas vezes nós nos sentimos ofendidos porque nós somos melindrosos também. Né? Mas aqui nós estamos falando de algumas coisas no sentido do perdão. A Valéria está falando, concordo, foi só uma dúvida. Mas, Valéria, é por isso que nós estamos batendo papo para isso. Ótima a sua colocação. Mas é nesse sentido, nós precisamos deixar muito claro. Porque às vezes as pessoas usam isso sim, que você comentou. Ah, mas ela tinha que passar por isso? E às vezes a gente ouve ainda assim, ó, bem feito. Né? Inclusive espíritas. Tá? Isso que eu comentei com você é um dirigente espírita. De alto, se é que tem alto, como é que patente dentro da doutrina espírita, tá? Então é nesse sentido. A Rose está falando, senão fica tudo fácil para quem agride. Senão eu sempre vou ter uma desculpa, né, gente? Sempre vou ter uma desculpa. A Ana está falando aqui, ó, crueldade, volta no assunto de ontem do nosso estudo, certo? Então, claro que nós não podemos, de maneira alguma, compactuar com esse tipo de coisa. Se a pessoa precisa passar por dificuldades, não sejamos nós os causadores. E nem corroboremos, e nem compartilhemos, e nem sejamos coniventes com a atitude de quem faz isso. Certo? Nem assim. E a Valéria está fazendo a pergunta com emendando. E quando o agressor seria uma pessoa bêbada ou drogada, mesmo assim ela pagará pelo ato cometido ou não? 2 vezes, Valéria. Primeiro, por ter agredido. Segundo, por ter transgredido uma lei e está usando e abusando mal do corpo. Se ela bebeu, chegou ao ponto de ficar bêbada, ela passou do limite da consciência. Se ela usou droga, a mesma coisa, e fez isso, ela está cometendo 2 equívocos. Tá bom? Mas não vamos nem entrar. A Ana Karina está falando aqui, ó, Paulo diz, perdoar os inimigos é perder perdão para si mesmo. Perfeito, Ana. É essa a ideia. Mas vamos lá, gente, senão nós vamos ficar até 11h30 da noite aqui batendo papo, né? A misericórdia é o tema do slide seguinte. São 2 frases, tá? A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. André Luiz, Respostas da Vida. E no Evangelho, até agora nós estamos falando do Emmanuel, da Joana de Anjos, do Hamed, do André Luiz. Então agora, e aí algumas pessoas falam assim, mas Alexandre, você está pegando só os autores que são alguns questionáveis, não vou entrar nessa questão, não, mas é 4h30 de conversa. Mas então agora vamos na base do negócio, vamos no Evangelho, segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 10, item 4, a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento do perdão das ofensas. Então agora, vamos mudar um pouquinho, agora vocês viram que eu montei, agora eu estou coberto aqui do que eu estou falando. Evangelho segundo o Espiritismo. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. E o final, para a gente encerrar essa questão do esquecer ou não, que aquele palestrante famoso falou, que é quem não tem amnésia, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das bases que eu acredito que todo espírita tenha como norte. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, para quem ainda continua discutindo
sobre se é amnésia ou não, se o cara é famosíssimo e falou isso porque ele é psicólogo, psicoterapeuta, não sei o que e tal, eu vou continuar me pautando em Kardec. O dia que a doutrina espírita não satisfazer ou não me responder alguma coisa, eu mudo. Mas então, vou voltar no slide para a gente fechar, pelo menos, essa questão. Tá bom? Ó, misericórdia, sentimento de dor, solidariedade com relação a alguém, a André está colocando. Mas eu vou só ler essa frase, só o final. Eu vou ler a primeira, que foi a do André Luiz, né? E as pessoas questionam. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Sou André Luiz. E aí algumas pessoas, mas o André Luiz, ninguém sabe quem é o André Luiz, é o espírito que não sei o que e tal. Tá bom, então vamos esquecer o André Luiz e vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu espero que os espíritas tenham como base. Eu vou ler só o finalzinho para ver se discorda de alguma coisa, ou se tem alguma coisa contraditória em relação ao que o André Luiz e Chico falaram, para o que o Evangelho nos diz. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 4. Se alguém tiver dúvida do que a espiritualidade nos disse e do que nós seguimos, está aí a resposta. Certo? Então, não volta naquela história. Nós temos que questionar? Claro que sim. Nós devemos questionar a doutrina, ter dúvida, tentar descobrir se isso encaixa na minha verdade, ou na realidade, ou no racional? Sempre, sem dúvida nenhuma. Mas, voltamos. O Evangelho segundo o Espírito, ou segundo o Espiritismo, acabou de falar para nós que a misericórdia está e só existirá com o esquecimento e o perdão das ofensas. Matamos o assunto em relação a isso? Acho que sim, né? Ou, pelo menos, em relação à doutrina espírita, em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu acho que a gente tem que questionar e estudar e ver se a gente realmente se convence de que é isso. Eu sempre conto essa história porque tinha um senhorzinho que uma vez eu fiz a palestra e lá no fundo ele ficava com o dedo assim. Ó. Eu falava e ele fazia assim. Então, o que o senhor... Porque a dúvida era essa. A discussão saiu nesse sentido. Mas, então, eu vou perdoar o cara que me roubou? Eu vou perdoar a minha mulher? Essa é a orientação. Mas eu não consigo. Não, eu também não. Mas essa é a orientação da doutrina, essa é a orientação de Jesus. O que nós vamos fazer? Nós tentamos fazer, ainda não estamos distante, mas o objetivo é tentar fazer. E agora nós vamos entrar, eu acho que a Nara já estava comentando lá em cima, e eu falei que a gente ia falar sobre isso, ó. E aí agora vocês viram que eu vou mudando, né? Eu peguei os autores e agora eu apelei, né? Eu vou para a doutrina. Como obter perdão das próprias faltas? Como obter perdão dos próprios erros? E aí nós vamos lá na questão 661 do Livro dos Espíritos. Aquele que pede perdão, aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém senão mudando de conduta. É que vocês não estão vendo o slide aqui, o mudando de conduta está em vermelho desse tamanho. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Vamos de novo? Aquele que pede o perdão, pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Eu vou entrar aqui, eu sei que aqui vai dar uma discussão super bacana também. A Tereza está falando, aceita que dói menos. É ótimo, Tereza. Eu vou até pôr na tela, Tereza, gostei. Quando nós falamos aqui, eu vou fazer 2 comentários para a gente entrar. Depois, eu não vou nem entrar. Quando a gente fala em perdão das próprias faltas, eu não estou falando do auto-perdão, tá? O auto-perdão nós vamos falar logo em seguida. Mas aqui nós estamos falando assim, ó, quando eu erro, e eu vou pedir perdão a Deus e não para o meu próximo, né? É nesse sentido que os Espíritos nos respondem a 661. Aquele que pede a Deus na minha oração, eu sei que eu cometi um erro, e eu estou pedindo para Deus me perdoar. E os Espíritos nos falam, aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta. Lembra do vai no peques mais? Que a gente vive repetindo? É isso que os Espíritos estão falando. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. O que eles querem nos dizer nisso daqui?
Duas coisas importantíssimas nesse tema, nesse slide, nesse tópico aqui. Primeiro, o vai não peques mais. As boas ações são os melhores preços, porque os atos valem mais que as palavras. Se nós, de verdade, temos a pretensão de pedir perdão a Deus, ou quando nós fazemos oração, nós pedimos para Deus nos perdoar, para a espiritualidade nos perdoar, para o nosso anjo da guarda ajudar e pedir direto para o Pai, pedir para Jesus, pedir para Maria, enfim, nós apelamos para todo mundo na hora que a gente quer tentar alguma coisa. O que a espiritualidade nos diz? Muda de conduta, meu filho. Não cometa mais o mesmo erro. Vá e não peques mais. Esse erro que você cometeu, você vai ter que reparar. Fica tranquilo. O erro já foi cometido. Você se arrependeu de verdade? Esse perdão que você está pedindo é sincero? Você entendeu que estava equivocado? Entendi. Vá e não peques mais. Ai, que bacana. Vai e não peques mais. É só isso. Só isso, meu filho. Nossa, mas ficou fácil. Vá e não cometa mais os mesmos erros que você pediu perdão. Vá e não cometa os mesmos equívocos, porque agora você já falou para mim que você sabe que está errado. Então, se você cometeu o erro de novo, você fez de sacanagem. Você fez porque você quis fazer, você não se arrependeu, não. Você não está arrependido, você veio pedir perdão aqui, você está mentindo até nessa hora. Até nessa hora eu estou mentindo, porque se eu vou cometer o mesmo erro e eu pedir perdão de verdade, sabendo que eu estou equivocado, quando eu peço desculpa, gente, quando eu peço perdão, é porque eu entendi que eu errei, vocês concordam comigo? Quando eu chego ao ponto de me convencer que eu preciso pedir perdão ou desculpa para alguém, é que eu descobri que eu estou errado. É que nós somos tão orgulhosos, mas tão orgulhosos, que até isso nós temos dificuldade. Nós sabemos que estamos errados, nós poderíamos resolver uma situação falando assim, olha, Alexandre, me desculpa, eu me equivoquei. Eu falei uma coisa e não era isso. Eu errei, desculpa. Resolvi o problema. Está resolvido o problema. Se for de verdade, acabou o problema. O que normalmente nós fazemos? Olha, Alexandre, então, lembra que eu fiz que eu falei que o outro tinha, não, o outro parou, lembra que estava, o carro parou, quebrou, furou o pneu, deu aquela volta e tal, e aí por isso que aconteceu. Normalmente nós fazemos isso, inclusive com Deus, inclusive com o nosso anjo da guarda. Nossa, eu cometi esse erro, mas também, né, ela me provocou, ela me pegou numa hora errada, falou numa hora que eu estava nervoso com o serviço, e aí eu respondi daquele jeito porque eu estava... Não, você respondeu daquele jeito porque você é assim. Você respondeu daquele jeito porque é seu. Você cometeu aquele equívoco porque é seu. Não foi porque o outro fez alguma coisa. Então, gente, quando eu peço desculpa de verdade de alguma coisa, quando eu peço desculpa de verdade, o perdão, quando eu vou pedir para alguém, ou nesse slide, quando eu me dirijo a Deus para pedir perdão, e ele fala para a gente, vai, não peques mais, é o quê? Você entendeu que está errado? Entendi. O erro que você cometeu, ele não vai se apagar. Não. Você vai ter que voltar e arrumar? Vou. Você vai ter que... Vou. Mas, filho, Alexandre, você já entendeu, não entendeu? Entendi. Não cometa mais o mesmo erro. Vai, não peques mais. Mude a sua conduta. O exemplo é melhor do que 1000 palavras. O exemplo é melhor do que 1000 orações. É isso que nós ainda não entendemos. Essa é ainda a infantilidade que nós temos moral. Eu entendi que estou errado? Entendi. De verdade, eu aprendi que estou equivocado? Aprendi. Então eu não vou mais cometer o erro. Quando eu aprendo, eu não cometo mais o erro. Eu sempre uso o exemplo da criança com o dedo na tomada. Se você falar para a criança, não põe o dedo na tomada, e ela não colocar, ela aprendeu, não aprendeu? Aprendeu. E não precisou tomar choque. Agora, se ela for lá e meter o dedo na tomada e tomar choque, ela vai pôr o dedo de novo lá? Provavelmente não. Por quê? Porque aprendeu. Quando eu aprendo, está resolvida a questão. Por isso que nós estamos aqui, para aprender. Então, quando resolveu, interiorizei, aprendi, resolvi meu problema. Vá e não peques mais, não cometa os mesmos erros que você acabou de falar para mim que você entendeu serem erros. Porque se você cometer esse erro, você mentiu. Além de ter errado de novo, você mentiu para mim.
Certo? Vamos lá. Eu falei que a gente ia entrar num tema muito complicado, que é o auto-perdão. Por isso que eu falei agora há pouquinho, acho que a Nara comentou lá em cima, o auto-perdão. Lá no Hamed, nós começamos com o Hamed, eu gosto muito das coisas que ele pontua. O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente, e ao mesmo tempo legitimar nossos projetos de vida para o futuro. Aqui tem uma coisa que nós precisamos entender, ó, que é tão importante oferecer o perdão para o nosso próximo, que erra conosco, é tão importante quanto nos perdoarmos. Não sermos extremamente rigorosos com as nossas imperfeições, porque somos imperfeitos. Claro que nós precisamos nos cuidar, nós já temos essas orientações, nós temos o exemplo que foi Jesus, nós temos a doutrina espírita nos dando várias situações para nós não cometermos os mesmos equívocos, nos mostrando o melhor caminho, nos orientando para o caminho mais correto e mais reto, mas sem sermos duros demais, sem nos cobrarmos excessivamente ao ponto de adoecermos. Muitos e muitos e muitos irmãos estão hoje vivendo de depressão e tudo mais, e a gente vive falando sobre isso. Quantas pessoas se suicidam diariamente por essa cobrança excessiva dos seus erros, das suas falhas, das suas dificuldades, das suas situações que eu não consigo resolver e me culpo eternamente. Nós estamos falando até agora, é claro, que o orar e vigiar tem que estar presente na nossa vida diariamente, diuturnamente, mas sem o excesso. Que nós tenhamos a noção clara de que nós vivemos num país, num mundo de provas e expiações. Num país é sacanagem, né? Num mundo de provas e expiações. Aonde o quê? Quem são os habitantes que hoje estão presentes, encarnados e desencarnados na Terra, a maioria deles? Imperfeitos. Ainda caminhando muito devagar, ainda começando a querer descobrir o que realmente é a realidade espiritual, tentando melhorar moralmente para a gente tentar mudar de etapa, tentar dar um passinho para frente. Então, quando nós falamos isso, a Andréia está falando difícil, parece que perdoamos é difícil, principalmente alguns erros do passado. Andréia, é exatamente isso que o Hamed nos diz. Eu vou aproveitar o da Márcia. Isso é uma luta diária, pois quem tem uma postura rigorosa vive eternamente se cobrando. Gente, ele diz, fica claro, nós precisamos entender, que é claro que nós devemos nos policiar. É claro que nós temos que tomar cuidado com todas as outras coisas e com as pessoas à nossa volta e com tudo que a gente faz. Mas nós não podemos deixar de entender que a nossa realidade moral ainda está na realidade de prova e expiação. Nós estamos ainda extremamente imperfeitos. Nós demos um passinho, lembra lá na escala espírita? Nós passamos só o primeiro degrau, nós estamos no segundo tentando se arrastar, escorar, grudar a unha para tentar subir o segundo degrau. Sem cobrança excessiva, sem exigências demais conosco mesmo. Não consigo. Agora há pouco nós estamos falando, olha, alguém falou lá em cima, né, mas eu me cobro muito, a gente gostaria de não ser, óbvio que nós temos que fazer tudo isso. Claro que eu tenho que me preocupar em ser um espírito melhor a cada dia, mas também tenho que entender que eu, por exemplo, ainda não consigo perdoar determinadas situações. Nossa, mas Alexandre, você falou a palestra inteira, faz quase 50 minutos, 45 minutos que você está falando, que é para eu perdoar. E agora você está falando para mim, no fim da palestra, que não, que eu tenho que entender que eu não consigo. Gente, nós precisamos entender qual é a nossa realidade. Não adianta eu querer me colocar, eu sempre digo isso nas minhas palestras,
Não adianta eu querer ser Chico Xavier, eu não sou o Chico Xavier. E não é porque eu sou o Chico Xavier, não sou o Chico Xavier na qualidade moral dele. Eu não sou o Chico Xavier porque eu não sou o espírito Chico Xavier. Eu não sou o espírito que habitou o corpo físico de Chico Xavier nessa existência. Eu sou outro. Com uma maturidade moral, com discernimento, com bagagem espiritual completamente diferente. Completamente diferente. Cada um de nós. Nós somos seres únicos. Devemos todos, a espiritualidade nos mostra Jesus como guia mais perfeito que nós conhecemos aqui na humanidade. Nós temos que usar ele como guia e modelo? Sim. Mas quão longe nós estamos dele ainda? E nós vamos nos cobrar por não termos ações como a de Jesus? Ou como a de Chico Xavier? Ou como Madre Teresa? Ou como Gandhi? Ou como o nosso vizinho, que já é melhor que eu? Não, gente. O que nós precisamos nos cobrar é sermos melhor hoje do que ontem. Que amanhã sejamos melhor do que hoje. Esse é o trabalho. Isso a doutrina vem nos dizer com clareza. O objetivo é ser melhor a cada dia. É não cometer mais os erros que eu já descobri que são erros. É melhorar-se a cada ação. Entender que o erro que eu cometi não é mais para ser cometido. Que eu, dentro da minha capacidade de entendimento, eu já consigo não mais ter ódio daquele irmão que antes eu tinha vontade de esganar. E hoje eu já consigo olhar para ele. É isso. É isso. Essas são as orientações. Darmos o passo de acordo com o que o nosso pezinho, a pernada dá. Porque senão eu vou me decepcionar e vou me cobrar muito mais e não vou criar mais um problema em vez de resolver. Então a orientação é perdoar? Sim. Até onde eu consigo? Consigo de verdade ou isso me faz mais mal do que bem? Nossa, me corrói. Então vai devagar, começa assim, ó. Começa a não ter ódio. Pelo menos tenta não querer mais matar ele. Começa a pelo menos não xingar mais ele todo dia de manhã, a hora que você acorda. Já é um grande passo. Não nos cobremos, é nesse sentido que ele nos fala. A Ana Karina está comentando, começar sempre. É no dia a dia mesmo, sem cobrança excessiva, sem que nos cobremos de atitudes que nós não damos conta. Mas, gente, nós estamos caminhando para o final e agora vem as coisas boas. Efeitos do perdão. Vou no Emmanuel, Palavra de Vida Eterna, quem quiser lá depois. Há pensamentos, essa parte é assustadora e muito interessante para a gente discutir. Há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a solicitarem adequada medicação para que se restaure o equilíbrio. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. E a parte que nós vamos conversar um pouquinho, que eu acho que é um exemplo que fica muito claro para a gente quase encerrar esse bate-papo. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Vou repetir. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Aqui, para mim, isso, para o perdão, quando eu fui estudar para fazer essa palestra, e eu me deparei com essa situação, me esclareceu tanta coisa, gente, porque assim, ó, ele está falando para já não manter a aversão na própria alma, e ele faz uma comparação com detrito e infecções no vaso orgânico. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho fantástica, assim, ó. Por que ele faz essa comparação, né? Por que ele usou as infecções e os detritos do corpo físico em relação a esses rancores, ou a esse não perdão que nós guardamos no íntimo? Isso é no nosso espírito, é no nosso sentimento. Tá? Por que ele fez essa comparação? Vamos lá, ó, para mim, né? E aí vocês me ajudem, como a gente está batendo papo hoje. O que o nosso corpo físico faz com os detritos? Com as coisas que o meu corpo físico não quer mais, faz mal para o meu corpo físico. Vamos dar alguns exemplos bacanas. Ó.
Se eu comer uma feijoada agora à noite, quinta-feira, mesmo com esse friozinho, e comer 2 prataços de feijoada, com pimenta, com carne, com linguiça, a Valéria até arrepiou lá do outro lado, com costelinha, 2 pratão. Ah, falando nisso, tem feijoada lá na Casa de Fraternidade. Estou fazendo propaganda de novo, hein, Humberto? Como 2 pratão desse tamanho assim, feijoada, agora à noite. 1 litro de Coca-Cola e vou dormir. O que o meu corpo físico, como é que o meu corpo físico, a maioria de nós, né, tem alguns avestruzes que tranquilo, mas a maioria de nós, o que vai acontecer? O que o nosso corpo físico vai fazer? Dá um jeito de jogar fora. Dá um jeito de jogar fora. Certo? Eu sempre falo isso durante a palestra. Normalmente, às vezes, domingo de manhã é meio constrangedor. Por cima ou por baixo. O corpo físico vai dar um jeito, está me fazendo mal, está fazendo mal para o corpo físico. O próprio organismo vai arrumar uma maneira, o organismo involuntário vai fazer, o Wagner vai, bela congestão. Eu vou, corpo físico, piriri vai passar a noite no banheiro, exatamente, mas por quê? Por quê? Algo que caiu dentro do meu corpo físico, que eu ingeri, o corpo físico identificou e precisa tirar. Eu preciso expulsar. Eu não quero esse corpo estranho, isso que está fazendo mal, isso que está fazendo mal para o meu organismo, o próprio organismo dá um jeito de eliminar. Certo? Vocês concordam comigo? Com as infecções, a mesma coisa? Eu tenho uma infecção, o que acontece? Pus, dou sinal de febre, o corpo físico dá os alertas. Por quê? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui. O que nós fazemos? Procura um médico, toma antibiótico, toma anti-inflamatório, resolvido o problema. O corpo físico deu sinal, mostrou que não está legal e resolve. Por que ele faz essa comparação? Por que ele faz essa comparação? Não mantém as aversão e rancor na própria alma. Por que ele fez essa comparação com o detrito e infecção? Na alma, a alma consegue jogar fora alguma coisa? Involuntariamente? Involuntariamente, a alma consegue falar assim, ó, não, isso está me fazendo mal, então eu vou fazer o Alexandre passar mal, vomitar tudo isso, ele põe para fora. E está resolvido o problema da alma dele. Ele não tem mais rancor. Eu comecei a ficar com ódio de alguém, o corpo físico ou o corpo espiritual faria assim, ó, nossa, ele está passando mal, eu estou passando mal, eu preciso de ajuda, vou no banheiro, resolvo como corpo físico. Nós temos essa arma. Nosso espírito consegue involuntariamente fazer isso, ou isso depende da minha vontade? Isso depende de eu identificar o que está me fazendo mal e me libertar disso. Claro que depende de mim. É essa comparação que eu acho riquíssima nessa situação que ele faz essa comparação. O corpo físico se livra do problema, dá os sinais de que está errado. No espiritual também dá. No espiritual ele também dá. Eu começo a ficar depressivo, eu começo a ficar com raiva, eu começo a ficar agressivo, eu começo a falar alto, eu começo a não estar bem, eu começo a ficar irritado. Então, o meu emocional, o meu espírito está me dando sinais de que tem alguma coisa errada. Só que tem uma diferença. Só que tem uma diferença grande. Para eu me livrar disso, eu preciso de uma coisa, que eu haja. Essa é a grande diferença. No organismo eu acabo agindo involuntariamente, o organismo me dá sinal de que tem alguma coisa errada e ele mesmo muitas vezes resolve por si, porque está me fazendo mal. No caso do emocional, não. Eu tenho alguns sinais, se eu quiser perceber e tomar determinados cuidados, observar com um pouco mais de cuidado, se eu me preocupar e tomar as devidas precauções ou atitudes, isso vai me libertar e eu não vou ter esse tipo de problema. Então, por isso que ele faz essa comparação. E no final ele fala, não mantenha as aversões e rancor na própria alma, como você não mantém no organismo físico tudo isso que te faz mal. Os detritos, e ele faz essa comparação, de tudo que nos faz mal emocionalmente, ele compara com detritos, e imaginem o que vocês quiserem como detritos, e infecções. Ele compara
esses rancores que nós guardamos na alma, ele faz uma comparação extremamente dura com detrito e infecção, para a gente ter uma noção clara do que é isso. Gente, mil desculpas novamente pelo problema do Adeilson. Eu até desliguei o WhatsApp, porque se ele conseguiu falar agora, eu vou falar com ele só na hora que a gente terminar, não vai dar para a gente falar já. E eu vou, para encerrar, tem uma passagem que eu acho fantástica, que eu vou ler para vocês, porque só eu contar vai perder o encanto. Então, eu vou deixar como reflexão. Eu gostaria muito, mais do que as outras vezes, vocês sabem que a gente tem um carinho muito grande pela página, por vocês, mas hoje eu quero agradecer mais do que as outras vezes de coração. Infelizmente, nós tivemos um problema com a Adeilson. Eu adoraria estar aqui, eu falo aqui sempre para vocês que quem a gente convida para participar das nossas palestras, do nosso bate-papo, é muito mais para eu aprender e oferecer para as pessoas que eu sei que gostam do que qualquer outra coisa. Então, tenho certeza que eu estaria adorando estar ouvindo a Adeilson, conversando com ele, porque tem muito a nos ensinar. Então, assim, hoje, mais do que nunca, de verdade, eu gostaria muito de agradecer a paciência, o carinho de vocês de terem ficado na palestra. Palestra não, nesse bate-papo, a gente conversar sobre um assunto tão importante para a gente, não só para a doutrina, mas como no nosso dia a dia. Mas, assim, eu chego realmente a me emocionar. A gente estava aí com 100 pessoas o tempo todo, quer dizer, as pessoas ficaram. É uma gratidão que vocês não têm ideia. Muito mais do que a quantidade de gente assistindo, muito mais do que as curtidas, muito mais do que qualquer coisa, é a gente ter esse tipo de situação. De vocês terem ficado, de vocês terem participado, todo mundo comentando, todo mundo questionando. Pessoas novas, de novo, a Ana Karina nos ajudou demais, a Márcia de novo, as duas Márcia, muita gente nos ajudando, pessoas novas de novo, Conceição, bom, os nossos trabalhadores de sempre que nos ajudam tanto. Vocês não têm ideia da felicidade, embora tenha ficado chateado de não ter dado certo com a Adeilson, mas da felicidade que vocês proporcionaram. Então, muito obrigado. Eu vou ler esse textinho no final, depois a gente só fala um tchauzinho, para eu não dar vexame de novo e chorar aqui na frente de vocês. Tá bom? Uma lenda árabe. Diz uma lenda árabe que 2 amigos viajavam pelo deserto. Num determinado ponto da viagem, discutiram e um deu uma bufetada no outro. Este, profundamente ofendido, sem dizer nada, escreveu na areia: "Hoje o meu melhor amigo deu-me uma bufetada." Continuaram o trajeto e viram oásis. Mortos de sede, ambos correram e o primeiro que chegou atirou-se para a água, sem pensar. E em seguida começou a afogar-se. O outro amigo atirou-se para a água para salvá-lo. Assim que melhorou, pegou numa faca e escreveu numa pedra: "Hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida." Intrigado, o amigo perguntou: "Por que é? Depois de eu ter te feito mal, escreveste na areia, e agora escreveste numa pedra?" Sorrindo, o outro respondeu: "Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever a ofensa na areia, porque o vento do perdão leva. Por outro lado, quando nos faz algo notável, devemos gravá-lo na pedra da memória do coração, onde nenhum vento do mundo pode apagá-lo." Que Jesus seja sempre conosco. Um beijo no coração de cada um. Amanhã nós não temos palestra na página direto, nós vamos estar conversando com o Rodrigo na página da SEAC, nós vamos compartilhar no Amigos do Bem a palestra sobre despertar da consciência espiritual. Tá bom? Gente, boa noite. De novo, muito obrigado. Fica disponível, a Valéria lembrou aí, fica disponível no YouTube. Daqui a pouquinho eu já deixo pronto lá. E já está no Twitter também. Então, se quiserem compartilhar, passar para alguém ou assistir de novo, não aguentar, não ver mais o Alexandre lá na frente. Tá bom? De novo, Humberto estava aí com a gente até o final. Gente, muito obrigado mesmo, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.
na transmissão da SEAC, que a gente vai colocar aqui na página também. Obrigado, gente. Até amanhã.